Paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um momento na presença de Deus. Hoje vamos mergulhar na palavra, no livro de 1 Pedro, uma carta escrita para fortalecer corações, trazer esperança em meio às lutas e nos lembrar que mesmo no sofrimento, Deus continua no controle. Antes de começarmos, se esta mensagem edifica a sua vida, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Agora, prepare o seu coração, aquieta a sua alma e vamos juntos ouvir o que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Vamos à palavra. 1 Pedro, capítulo 1. Esperança viva, santidade e fé provada. 1:2. Saudação e identidade espiritual. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus que vivem como peregrinos dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eles não estão esquecidos, estão espalhados, mas continuam sendo escolhidos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. A fé cristã começa com identidade, escolhidos pelo Pai, separados pelo Espírito e purificados pelo sangue do Filho. 3:5. Uma esperança viva. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não é uma esperança morta, frágil ou passageira. É viva. Uma herança incorruptível, sem mácula e que não se desvanece, reservada nos céus para vocês. Vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nossa segurança não está em nós, mas no poder de Deus que nos guarda. 6:9. Alegria em meio às provações. Nisso vocês exultam, embora agora, por breve tempo, se necessário, sejam entristecidos por várias provações. As provações não negam a fé, elas a provam, para que a fé de vocês, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo provado pelo fogo, seja achada em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem vê-lo, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo, se alegram com alegria indizível e cheia de glória, pois estão alcançando o fim da fé, a salvação da alma. A fé persevera mesmo quando os olhos não veem. 10:12. A salvação anunciada pelos profetas. Sobre essa salvação, os profetas investigaram e inquiriram atentamente. Eles profetizaram sobre a graça destinada a vocês. Buscavam saber a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Foi-lhes revelado que não serviam a si mesmos, mas a vocês. As coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas tão profundas que até os anjos desejam observar. A salvação que vivemos hoje foi aguardada por gerações. 13:16. Chamado à santidade. Por isso, cingindo o entendimento de vocês, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não se amoldem às paixões que tinham anteriormente, na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos em todo o procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é aparência, é modo de viver. 17:21. Redimidos pelo sangue de Cristo, se invocam como Pai. Aquele que julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida vazia que herdaram, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vocês. Por meio dele,
Vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Nossa redenção custou sangue, não moedas. 22, 25. Amor fraternal e palavra eterna. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amem-se ardentemente uns aos outros, de coração puro. Pois vocês nasceram de novo, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que foi anunciada a vocês como evangelho. Tudo passa, a palavra permanece. Encerramento do capítulo 1. Pedro 1 nos lembra quem somos e para onde vamos. Somos peregrinos, mas não abandonados, provados, mas cheios de esperança, redimidos pelo sangue, guardados pelo poder de Deus, chamados à santidade. Enquanto o mundo passa, a palavra permanece, e a nossa esperança continua viva em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 2. A pedra viva, o povo escolhido e a vida que glorifica a Deus. 1:3. Abandonando o velho comportamento. Portanto, deixem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda forma de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem ardentemente o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Se é que vocês já provaram que o Senhor é bom. O crescimento espiritual nasce do desejo sincero pela palavra. 4:5. A pedra viva e o templo espiritual. Ao se aproximarem dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus, também vocês, como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Não somos apenas frequentadores, somos parte do edifício espiritual de Deus. 6:8. A pedra angular. Pois está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e quem nela crer jamais será envergonhado. Para vocês que creem, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal. E pedra de tropeço e rocha de escândalo. Eles tropeçam porque desobedecem à palavra, para o que também foram destinados. Cristo é fundamento ou tropeço, dependendo da resposta do coração. 9:10. Identidade do povo de Deus. Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nossa identidade não vem do mundo, vem de Deus. 11:12. Peregrinos neste mundo amados, exorto-os como peregrinos e forasteiros a se absterem das paixões carnais que guerreiam contra a alma. Vivam de maneira exemplar entre os que não creem, para que, naquilo em que falam mal de vocês, como de malfeitores, observando as boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nossa vida é um testemunho silencioso. 3:17. Submissão às autoridades. Sujeitem-se a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Seja ao rei, como soberano, seja aos governadores, como enviados por ele para punir os malfeitores e louvar os que fazem o bem. Pois esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como pretexto para o mal. Vivam como servos de Deus. Honrem a todos, amem os irmãos, temam a Deus, honrem o Rei. A fé se expressa na forma como vivemos em sociedade. 18:20. Sujeição no sofrimento.
Servos, sujeitem-se aos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e razoáveis, mas também aos injustos, pois isto é graça, quando alguém suporta sofrimentos injustamente por causa da consciência para com Deus. Que mérito há se, pecando, vocês suportam castigo, mas se fazendo o bem, vocês sofrem e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Deus vê o sofrimento que nasce da fidelidade. 21-23. O exemplo de Cristo. Para isso, vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi achado engano em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Cristo ensinou como sofrer sem perder o caráter. 24-25. Curados e restaurados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Antes, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram ao pastor e bispo das suas almas. Nossa cura não é apenas física, é espiritual, eterna e completa. Encerramento do capítulo 1. Pedro 2 revela quem somos e como devemos viver. Pedras vivas, povo escolhido, peregrinos neste mundo, chamados a viver de modo digno, mesmo em meio à injustiça. Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o nosso fundamento, Cristo é o nosso pastor. Menino Pedro, capítulo 3, o testemunho cristão no lar, no sofrimento e na esperança eterna. 1-2. A conduta que alcança corações. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, para que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de suas esposas, ao observarem a vida pura e respeitosa de vocês. Pedro mostra que o testemunho mais poderoso nem sempre é falado, ele é vivido. 3-4. A beleza que Deus vê, que a beleza de vocês não esteja no exterior, não em penteados elaborados, nem em joias de ouro, nem em roupas finas, mas no íntimo do coração, na beleza imperecível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Deus não rejeita o exterior, mas prioriza o interior. 5-6. O exemplo das mulheres piedosas, pois assim se adornavam as santas mulheres do passado, aquelas que colocavam sua esperança em Deus e se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando fazem o bem e não se deixam dominar pelo medo. A fé vence o medo quando o coração confia em Deus. 7. A responsabilidade dos maridos. Do mesmo modo, maridos, vivam com sabedoria no relacionamento com suas esposas, tratando-as com honra como parte mais frágil, reconhecendo que vocês são co-herdeiros da graça da vida, para que nada atrapalhe as suas orações. Deus cobra do homem amor, respeito e responsabilidade espiritual. 8-9. A atitude cristã em comunidade. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem como irmãos, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal por mal, nem insulto por insulto. Antes, abençoem, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. O reino cresce quando respondemos com amor. 10-12. Viver para ver dias bons. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os lábios de falar engano. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor é contra os que praticam o mal. Deus vê, Deus ouve, Deus responde. 13-14. Sofrer fazendo o bem. Quem poderá fazer mal a vocês se forem zelosos pelo bem? Mas ainda que sofram por causa da justiça, vocês são bem-aventurados.
Não temam o que eles temem, nem se perturbem. A fidelidade a Deus pode gerar oposição, mas também gera recompensa. 15. Prontos para responder. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vocês. Façam isso com mansidão e respeito. Não é gritar a fé, é demonstrar esperança com sabedoria. 16, 17. Consciência limpa. Mantenham uma boa consciência. Assim, naquilo em que são acusados, os que falam mal do bom procedimento de vocês em Cristo ficarão envergonhados. Pois é melhor sofrer fazendo o bem, se for da vontade de Deus, do que fazendo o mal. A consciência limpa é um escudo poderoso. 18. O sofrimento redentor de Cristo. Pois também Cristo sofreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Ele foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. O sofrimento de Cristo abriu o caminho para a reconciliação eterna. 19, 20. A paciência de Deus. No Espírito, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Aos que foram desobedientes no passado, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Deus sempre oferece oportunidade antes do juízo. 21. O significado do batismo. Aquilo que corresponde a isso agora salva vocês. O batismo. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Batismo é decisão, aliança e testemunho. 22. Cristo exaltado, ele subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Cristo venceu. Cristo reina. Cristo governa. Encerramento do capítulo 1. Pedro 3 nos ensina que o verdadeiro testemunho começa no lar, se manifesta no caráter e se sustenta na esperança. Somos chamados a viver com mansidão, responder com amor, sofrer com dignidade e esperar com fé. Nossa esperança não está neste mundo, mas naquele que reina para sempre. 1 Pedro, capítulo 4. Viver para a vontade de Deus, perseverar no sofrimento e glorificar a Cristo em tudo. 1. A mente de Cristo diante do sofrimento. Portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu no corpo rompeu com o pecado. Pedro nos chama a assumir a mentalidade de Cristo. Uma decisão firme de não viver mais dominado pelo pecado, mas pela obediência. O sofrimento, quando entregue a Deus, se torna um instrumento de transformação. E o 2, viver para Deus, não para desejos humanos. Assim, não vive mais para satisfazer os desejos humanos, mas para cumprir a vontade de Deus. Aqui há uma mudança clara de direção. Antes, o eu comandava. Agora, Deus governa. A vida cristã é uma entrega diária da vontade própria à vontade do Senhor. 3. O passado que ficou para trás. No passado, vocês viveram como os pagãos escolhem viver, em libertinagem, desejos carnais, bebedeiras, orgias, farras e idolatrias detestáveis. Pedro não acusa, ele lembra de onde Deus nos tirou. O passado não nos define mais. Ele serve apenas como testemunho da graça. 4. A estranheza do novo viver. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma avalanche de corrupção, e por isso os insultam. Quando alguém muda de vida, o mundo se incomoda. A santidade confronta sem dizer uma palavra. 5. Deus é o justo juiz, mas eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. O juízo é real e a justiça do Senhor é perfeita. 6. O Evangelho e a vida eterna. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado até aos mortos,
para que, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam segundo Deus no Espírito. A mensagem do Evangelho vai além da morte, porque ela gera vida eterna. 7. O fim se aproxima, viver com sobriedade. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Pedro nos lembra que o tempo é curto e a eternidade é longa. Quem ora vive com discernimento. 8. O amor que cobre multidão de pecados. Acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor não ignora o erro, mas escolhe perdoar. Onde há amor verdadeiro, a graça flui. 9. Hospitalidade sem murmuração. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem reclamação. Servir com alegria é sinal de maturidade espiritual. Deus se agrada de corações disponíveis. 10. Dons espirituais para servir. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ninguém recebeu dom para exaltar a si mesmo, mas para edificar o corpo. 11. Tudo para a glória de Deus. Se alguém fala, fale conforme as palavras de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Toda vida cristã tem um único objetivo: glorificar a Deus. 12. Não se surpreendam com as provações. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. O sofrimento não é sinal de abandono, mas de refinamento. 13. Alegria em participar dos sofrimentos de Cristo. Pelo contrário, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também se alegrem quando a sua glória for revelada. A dor presente não se compara à glória futura. 14. Bem-aventurados por sofrer por Cristo. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O céu reconhece quem permanece fiel. 15:16. Sofrer como cristão. Se alguém sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. Sofrer por Cristo é honra, não vergonha. 17:18. O julgamento começa pela casa de Deus, pois é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Se é difícil para o justo ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Deus trata primeiro dos seus filhos, porque ama. 19. Entregar a vida ao Criador fiel. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem-se a Ele, como fiel Criador, praticando o bem. Mesmo na dor, continue fazendo o bem. Deus é fiel. Ele não falha. Encerramento do capítulo 1. Pedro 4 nos chama a viver com consciência eterna, amar intensamente, servir com fidelidade e permanecer firmes mesmo em meio ao sofrimento. Nossa vida não pertence mais a nós. Vivemos para a vontade de Deus, servimos para a glória de Cristo e esperamos a revelação da sua glória.